Essa manhã, eu disse: Senhor, o que é que eu vou ministrar? Uma frase bateu forte no meu coração e disse: o Deus do impossível. O Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. O Deus que abre portas no passado é o mesmo Deus que abre hoje. O Deus que curou o aleijado no passado, ele cura hoje. O que falta em nós é um pouco de fé. A Bíblia diz assim, João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e lhe disse: Todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. É um texto bastante conhecido, tanto para nós evangélicos, como para algumas pessoas que não confessam a nossa fé, sobre esse casamento que Jesus foi convidado com sua família. De repente Jesus está naquele lugar e acabou-se o vinho. Sua mãe, desesperada, pede a Jesus que fizesse alguma coisa, operasse algum milagre. Mas o interessante de Jesus é que algumas pessoas pensam que Jesus não opera mais hoje. Algumas pessoas, por falta de fé ou pela circunstância que estão passando, às vezes desconhecem o poder que Deus tem. Às vezes por falta de alguém mostrar. Às vezes a gente não lemos muito a Bíblia e nem abrimos a nossa mente para o que Deus quer falar com a gente pensamos que esse Deus ficou no passado, ele não opera mais hoje. Não, Raul, isso aí esse Deus aí não opera mais hoje não, Raul. Isso aí foi antigamente, 2000 anos atrás. Ele é o Deus, é só o Deus do passado. Hoje Deus não faz milagres mais não. Digo a você que você está enganado com isso. E você se enganou com isso. O mesmo Deus que opera no passado, ele opera hoje no presente. O mesmo Deus que fez milagres antes, ele faz hoje também.
A nossa falta de fé, a nossa falta de compreensão da palavra de Deus nos leva a acreditar que Deus não pode fazer nada por nós nesse momento. E nós acabamos dizendo, Senhor, nós acabamos orando e oramos sem fé. Nós acabamos procurando Deus, mas procurando de uma maneira sem muita intensidade. Nós acabamos indo à busca de Deus, mas sendo aquela busca, porque eu sou cristão, eu vou orar. E uma das coisas que tem me chamado mais... Obrigado, André Robson. Deus abençoe. Uma das coisas que tem mais nos chamado a atenção nesses últimos dias é o quanto de gente tem orado, mas o pouco de resposta que nós temos alcançado. Não é só orar, é orar com fé. A Bíblia diz que quando a gente for orar, não useis de vã repetição, ou não vão para a esquina gritar. O que tem me assustado esses últimos dias não é por quanto de pessoas têm orado, mas é com quão pouco de resultado nós temos alcançado com as nossas orações. Uma oração sem fé, uma oração sem acreditar que Deus vai fazer, é apenas palavras. Uma oração sem um fogo que queime em nossos corações, vendo o resultado já mesmo antes de acontecer, é apenas palavras jogadas ao vento. A irmã colocou uma oração com fé, abala as estruturas. Uma oração com fé abala as estruturas. Se você parar para pensar, nós vemos muita gente orando hoje. Mas quantas pessoas têm crido nas suas orações? Nós oramos, queremos que as pessoas sejam curadas, queremos, mas às vezes a gente nem acredita. Nós paramos, oramos muito, erguemos as nossas mãos, gritamos, falamos até em línguas, mas às vezes a nossa fé não acredita no resultado da nossa oração. Nós oramos, até choramos orando. Mas às vezes no nosso coração disse, eu não estou vendo nada. Quando a gente for orar, que o nosso coração queime por essa oração. Que os nossos olhos vejam o resultado das nossas orações. Que a nossa fé entre em ação naquele momento e ao a gente orar já veja o resultado automaticamente. Quando a gente colocar as mãos, as pessoas vão ser curadas. Com fé. Às vezes nós oramos e dizemos, Senhor, eu creio. Mas às vezes o meu coração não está crendo. O segredo da gente orar com fé é a gente acreditar mesmo sem ver. É a gente... A fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Hebreus capítulo 1, 11:1, se não me falha a memória. Como Jairo ia até Jesus sem ter fé. Nós começamos falando no casamento sobre a transformação da água e no vinho. Pela fé de Maria, mãe de Jesus, em saber que ele poderia fazer, mesmo sem ser o momento ainda.
A Bíblia diz que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. E se a gente dissesse, monte, saia dali e ponha-se aqui, ele iria. E a Bíblia diz que lá no finalzinho do versículo a Bíblia vai dizer, nada vos será impossível. Marcos capítulo 5, a Bíblia vai falar sobre Jairo. Quando Jairo vai até Jesus por sua filha estar doente. E entre Jesus chegar à sua casa, aparece a mulher do fluxo de sangue. E de repente chega a notícia, Jairo, a notícia que ele não queria receber. Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha morreu. Mas naquele momento a fé de Jairo era tão grande que talvez o seu coração naquele momento se entristeceu. Jesus olha para ele e diz, Jairo, não temas. Não, Jairo, tenha calma, espere. Jairo, fique aí. Talvez aquele momento fosse o momento onde Jairo virasse as costas para Jesus e fosse embora velar sua filha. Mas Jesus, sabendo a fragilidade humana e a nossa fragilidade e pouca fé, ele disse, Jairo, não temas, crê somente. Ele, sabendo que Jairo podia virar as costas para ele e ir embora, ele lança uma palavra de fé, Jairo. Não temas, crê somente. Nós precisamos ter fé nesses últimos dias. Para viver o impossível, nós precisamos ter fé nesses últimos dias. Nós precisamos acreditar mais em Jesus. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer um milagre a qualquer momento em nossas vidas. Naquele momento, Jairo podia ter se desesperado, virado as costas, saído correndo e ido embora, para dar o seu último adeus à sua filha. Mas naquele momento, quando Jesus olha para Jairo e disse, Jairo, foi como se Jesus dissesse para Jairo, Jairo, não vá. Eu tenho um poder para ressuscitar sua filha. Foi como se Jesus olhasse para Jairo naquele momento e dissesse, Jairo, fica aqui. Em outras palavras, como a Bíblia diz, ele disse, crê somente. E aquela palavra entrou no coração de Jairo, e Jairo fez o quê? Esperou. Ficou lá, esperando Jesus, para que Jesus despesse a mulher do fluxo de sangue curada. Mulher de fé. Mulher de fé também. É a fé que move montanhas. O Deus do impossível está nesse lugar. Raul, o que é que eu faço para saber, para me tocar no Deus do impossível? Tenha fé. Pouquinha, mas tenha fé. Fraquinho, mas tenha fé. Mesmo sem ver nada acontecer, tenha fé. Tá mais difícil do que nunca, Raul, mas mantenha a sua fé. Raul, eu vou parar porque eu não vejo Deus agindo. Tenha fé. A palavra hoje para você é tenha fé no Deus do impossível. Aquela mulher não se importou se o seu rastro de sangue ia ficar entre a multidão. Aquela mulher não se importou em se as pessoas iam empurrá-la, iam chutar, iam dizer para ela sair,
iam falar coisas para elas, ela não se importou, apenas ela teve fé. Talvez naquele momento ela dissesse: eu não vou chegar muito próximo de Jesus. Eu vou só tocar na veste, eu não quero que ele se torne impuro. Eu vou tocar em suas vestes e eu creio, eu tenho fé que eu vou ser curado. Mas mal ela sabia que aquilo que para muitos é impuro, ao tocar em Jesus, se torna purificado. Para muitos, por conta da nossa fragilidade ou para nossa doença que nós estamos enfrentando, talvez Jesus nem nos cure, talvez Jesus nem faça o milagre. Talvez Jesus nem olhe para nós. A parte A do versículo, no capítulo Jeremias, capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz: clame a mim, e eu vou te responder. Clame. Ele é o Deus do impossível, está aqui para fazer o impossível em nossas vidas. O aleijado do tanque de Betesda fazia 38 anos que aquele homem estava ali. Tendo fé em quê? Que alguém poderia levá-lo até o tanque e jogar lá dentro. Mas naquele dia chegou um homem chamado Jesus de Nazaré e disse: você quer ser curado? E ele disse: Senhor, mas todas as vezes que o anjo vem e balança a água, vem alguém na minha frente. Ele disse: eu estou te perguntando se você quer ser curado. Sim, quero. Então, levanta, toma a sua cama e anda. Imagina alguém. Imagina Jesus hoje. Perguntando a você se você tem fé para ser curado. Imagina hoje Jesus dizendo: você quer que eu faça um milagre? Às vezes nós estamos tão cansados, tão despercebidos, tão desprovidos do que Deus pode fazer em nossas vidas a qualquer momento, que talvez se Jesus chegasse para nós hoje e dissesse: você quer que eu faça? Talvez você dissesse: Senhor, está tão difícil. Hoje, se o Senhor chegasse para você e dissesse: você quer que eu faça um milagre? Pela constante luta e cansaço da luta, talvez você dissesse: Senhor, é tão difícil. Não sei se pode acontecer. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus e o poder do seu operar por conta da nossa falta de fé. Da nossa pequenez mesmo, Nós olhamos para Deus e pensamos que Ele é um Deus, um Pai tão distante. Amém, Delsônia. Deus abençoe, minha amada, a sua vida. Nós pensamos que Deus é um pai bem distante, que Ele larga os seus filhos no deserto e pronto, se vire. Não, Deus é um Deus de perto e Ele cuida dos seus filhos de perto mesmo. Nossa falta de fé às vezes limita o operar de Deus sobre as nossas vidas. Nossa falta de fé às vezes nos distancia a gente de Deus. Nós acabamos crendo que Deus não pode fazer nada por nós nesse momento. Nós começamos a olhar para uma vacina, nós começamos a olhar para um tratamento
E nos esquecemos que quem pode fazer em nossas vidas é Deus. Um grande perigo é que quando a gente acabamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, a primeira coisa que aparecer, nós substituímos elas por Deus. É um grande perigo quando a nossa fé está abalada e a nossa confiança está acabando. É que qualquer coisa que aparenta que pode nos fazer alguma coisa por nós, automaticamente nós substituímos ela e colocamos ela no lugar de Deus. Algumas pessoas pensam que o dinheiro pode resolver a nossa situação. Outras pessoas pensam que a vacina para esse momento tão falado pode resolver a nossa situação. Outras pessoas pensam que os governantes vão resolver a nossa situação. Mas enquanto nós não entendermos que Deus, Ele é o único que pode resolver a nossa situação, nós padeceremos. Nós sofreremos. Nós vamos ver muita coisa ainda até a chegada do reconhecimento a Deus. Reconheça que Deus é o único que pode fazer na sua vida. Tenha fé. Acredite. Não tire Deus do controle da sua vida para colocar qualquer outra coisa que pareça que pode resolver o seu problema. Tem gente nesse momento tão desesperada que já pensou em procurar outros deuses, terreiro de macumba, o remédio, ou seja lá o que for. Desentronizando Deus, tirando Deus do controle da sua vida, para colocar outras pessoas que nem, outros deuses que não podem fazer nada por você. Tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não tocam. Tem nariz, mas não sente cheiro. E muito menos eles se movimentam. Deus é a saída para a sua vida. Talvez nesse momento, você me escutando, você diga, Ralson, talvez você tenha razão. Eu já procurei várias outras alternativas e várias outras saídas. Mas a única saída que eu vejo que me leva, como muitos têm uma mania de dizer, uma luz no fundo do túnel, é quem? É Jesus. É o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu tentei ir para a direita, mas ele me jogava para a esquerda. Eu tentei ir para a esquerda, ele me jogava para a direita. Nós pensamos que sabemos o caminho em que nós deveremos andar. Nós pensamos que o nosso livre-arbítrio é que nos conduz para o melhor lugar. Se engana você que pensa assim. Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para de procurar alternativas e saídas pelos seus próprios méritos. Deus ainda e sempre será o dono do controle de nossas vidas. Alisson, meu casamento está indo às ruínas. Veja onde começou o milagre. Num casamento. Deus transformou água em vinho. Em vinho. Deus transformou água em vinho. É hoje que o Deus
do impossível entra na sua família, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua mente, no seu corpo, na sua doença e transforma a água em vinho. É hoje que Deus vai fazer uma cura em você, na sua família, no seu casamento. Jesus é a única saída. É hoje. E grandes coisas irá fazer o Senhor por vocês, por mim também. É reconhecendo que Deus é o centro de nossas vidas. Reconhecendo. Reconheça hoje. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: Raulson, eu reconheço que Deus é o dono das nossas vidas. É Ele que controla tudo. É Ele. Às vezes nós olhamos para a esquerda, para a direita, tentando achar uma alternativa. Mas esses caminhos só levam a gente a tropeçar. Esse caminho que a gente às vezes achamos que é a alternativa para a saída, para a chegada até a solução das coisas que nós estamos passando, da nossa tristeza, da nossa depressão, das nossas lutas internas, é olhando para um lado, para o outro. E a sua saída está mesmo à sua frente, é chamada Jesus de Nazaré. É como se ele dissesse para você hoje: segura na minha mão, vou te mostrar a saída. Segura na minha mão, tenha fé em mim, acredita em mim. Nesses últimos dias nós tiramos muita credibilidade de Deus. Nós tiramos muito o poder de Deus em pensando que Ele não pode fazer. Mas o único que pode operar em nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. É Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo é o único homem que para o enterro, cura sua mãe e se ressuscita o filho. É Ele que pode fazer. Às vezes nós temos que trazer alguns milagres que Deus fez, que Jesus fez quando estava aqui na terra, e mostrar para alguns de nós, para que a gente volte a crer que Ele pode fazer na nossa vida. A Jesus chegar diante do túmulo de Lázaro depois de 4 dias morto, já fedendo, dizer: Lázaro, vem para fora. Para ver se isso entra na mente da gente e a gente volta a acreditar que Ele pode fazer nas nossas vidas. E a gente dá uma chacoalhada em algum de vocês e nós mesmos às vezes precisamos, para ver se a gente volta a acreditar que Ele pode fazer. É a ver se a gente enfia fé na cabeça de algumas das pessoas para que elas acreditem que Deus pode fazer o milagre. Às vezes nós estamos como Elias na caverna com medo das ameaças. E Deus está dizendo para a gente: sai para fora, porque sou eu, Deus, que te protege. Às vezes Deus pergunta para mim, para você: o que é que você está fazendo aí com medo nesse momento? Acaso sou eu, Deus, que não posso lhe proteger? Às vezes Deus está dizendo para a gente: vamos, saia para fora, vamos continuar. Elias viveu tanto o operar de Deus em sua vida e em alguns momentos Elias fica com medo. E como a gente vive tanto o operar de Deus em nossas vidas, que às vezes qualquer ventinho nos causa um medo.
Elias faz que pare de cair água. Elias faz que caia fogo sobre os profetas de Baal. Elias faz que o povo reconheça de novo que o único Deus que pode fazer é o nosso Deus. Mas logo em seguida Elias está com medo. Elias foge, Elias vai para o Querite, Elias vai para o deserto, Elias vai para a caverna. E todas as vezes Deus está com ele dizendo: Elias, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí com medo, Elias? Nem Jó, que enfrentou toda aquela luta, todo aquele sofrimento, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Em meio àquela dor, em meio àquela angústia, Jó não pensou em desistir. E ele diz: eu sei que o Senhor continua no controle de tudo. Eu sei que tudo isso que eu estou passando, o Senhor está vendo. Eu sei que essa angústia, essa depressão, essa tristeza, essa doença, o Senhor está vendo. E eu sei que o Senhor vive. E por fim, o Senhor se levantará sobre a minha vida. Isso é muito forte, meu irmão. A mulher de Jó disse: homem, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: como falas? Como uma louca, mulher. Aceitasse o bem de Deus com prazer e o mal, você não quer aceitar? Talvez você se pergunte agora nesse momento: qual homem em sã consciência, depois de ter perdido tudo, seus filhos, seus bens, seu dinheiro, vai dizer um negócio desse? Eu lhe respondo: só um homem que tem total confiança e fé no Deus que ele serve. Quem suporta o processo é porque está pronto e apto a iniciar o propósito. Eu coloquei no meu Instagram: imagina Deus olhando para o seu futuro agora, nesse momento aí. E olhando para você agora, querendo desistir, dissesse: se você soubesse o que está preparado para você lá na frente, você jamais queria desistir agora. Se você tivesse o mesmo poder que eu tenho de ver o seu futuro, de olhar além do que essa luta que você está enfrentando, você jamais queria desistir. Jó não desistiu. E quando chega lá, Jó 42, e o Senhor abençoou Jó 2 vezes mais quanto tudo que o Jó tinha perdido. Se você tivesse o poder de ver o seu futuro hoje, essa tristeza, essa vontade de desistir, essa vontade de você parar, talvez você suportaria ela. Se você visse hoje os grandes planos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida, hoje você não queria mais desistir. Se você enxergasse além daquilo que os seus olhos podem ver, você não queria parar hoje. Então se lembre, não desista.